Olá a todos, boa noite. Estamos começando mais uma live da Lumen. Meu nome é Laniele, sou terapeuta ocupacional e hoje a nossa convidada vai ser a Mônica Intra de Andrade, fisioterapeuta. Uma querida, uma grande amiga com uma vasta experiência em estimulação precoce, que é o tema da nossa live hoje. E eu tô só aguardando a Mônica entrar. Já tem gente entrando, obrigada. Vamos aguardar a Mônica chegar. E enquanto isso a gente vai aqui conversando sobre a live um pouco, enquanto ela está chegando. O nosso tema vai ser desafios de estimulação precoce na criança com hipotonia ou espasticidade. E a gente convidou a Mônica para ela trazer para a gente várias dicas, né? Um pouquinho dessa longa trajetória dela, a experiência dela de fisioterapeuta, com muitos anos de trabalho na Pai de Vitória. E graças a Deus ela aceitou o nosso convite e a gente está muito feliz. Muita gente entrando. Vamos aguardar a Mônica entrar. Vamos ver aqui se ela entrou. Deixa eu ver aqui. Entrou a Mônica. Já achei a Mônica aqui, entre as pessoas que estão entrando. Vamos aguardar a Mônica chegando. Ei, Mônica! Seja muito bem-vinda! Obrigada, muito obrigada pelo convite, adorei. Ai, eu que adorei você ter aceitado. Ai, a gente foi preparar, conversar sobre o tema da live, né? Acabou que não conseguimos, foi mais de uma hora de bate-papo. Muita saudade, amiga. Demais, eu também. Saudades dos nossos tempos na PAI. Velhos tempos, velhos dias. A PAI é uma escola, né? É, e como é? Minha irmã entrando, vários amigos entrando. Muito obrigada, gente, por estar chegando aí. Ai, conta pra gente, Mônica. Conta pra gente um pouco de como que tá essa rotina, os atendimentos na quarentena. Tá um pouco, né, complicado essa história de você ter medo de não estar sentindo nada, mas estar contaminado. Eu acho que quem pega Covid tinha que ficar roxo, sabe? Lilás, alguma coisa. De longe você identificasse. Porque dá muito medo de você levar alguma coisa ruim ou trazer alguma coisa ruim. E mesmo você vê que pessoas que têm bastante noção de cuidados, como os médicos, os profissionais de saúde, eles acabam se contaminando, né? Então, assim, não é tão fácil você evitar, né, a contaminação. E isso me preocupa muito, assim, é toda uma ginástica fazer um atendimento e se sentir tranquila de ter feito uma coisa sem contágio. Mas a gente vai se acostumando com essa realidade, assim, eu já acho até que a máscara tá ficando bacana. Eu estou perguntando isso porque o nosso tema é estimulação precoce. E tem uma janela de oportunidade muito grande aí, né? Para criança, do 0 aos 3 anos de idade. Então, assim, se a gente pensar que já tem 6 meses de pandemia, 6 meses sem a estimulação precoce, é realmente uma coisa que nos aflige muito, né? Que a gente pensa realmente nessas crianças Eu e acho nessas que a famílias. criança, ela perde de um lado e às vezes ganha de outro, né? Assim, porque ao mesmo tempo que ela está perdendo o acesso à terapia e ao tratamento de alguma forma mais presencial, ela está ganhando um pouco mais de convívio com a família, né? Porque os pais estando em casa fica muito difícil, né? Os pais, eles não se dedicarem tanto aos filhos, né? Eles têm mais acesso aos filhos e os filhos têm mais acesso aos pais. Então, há um equilíbrio aí de estímulos. Eu tenho visto com pacientes, por experiência de pacientes, assim, pacientes que continuam evoluindo, mesmo só recebendo orientação, faz isso, você dá sugestões de atividades, sugestões de brincadeiras que levam ao desenvolvimento. Então, isso é muito, muito bacana de ver. Eu tenho tido bastante histórias bacanas, de sucesso mesmo, de crianças que estão desenvolvendo sem o estímulo terapêutico ali na presença. Eu acredito também que a questão da família, da interação, mas tem que ter no mínimo uma orientação, né, Mônica?
Não, quando Ajudar, tem que ter o suporte, tem que ter algo para começar, né? Depois que verdade, pega o não, jeito, vai embora. Mas tem que ter um profissional ali dando um apoio. Muita gente é, entrando, vocês já podem enviar perguntas e também, né, colocações que vocês quiserem. A gente escolheu com muito carinho o tema, que são os desafios da estimulação precoce na criança com hipotonia e espasticidade. Na verdade, a gente não sabia se falava de um do outro, a gente resolveu falar um pouquinho de cada um. A gente trazer um pouquinho, e mesmo essa questão das dicas, das ideias, do que pode ajudar na rotina. E vocês também podem palpitar, vamos participar, gente. fiquem à vontade. Fique à vontade. Então, só para dar uma introduzida, né? A estimulação precoce é o que para você, Mônica? O que você... Não quero teoria, eu quero assim, a prática da coisa. O que é estimulação precoce? Eu acho que a estimulação precoce, na verdade, é uma oportunidade de facilitar essa interação da criança com o ambiente, com o outro, né? Então, é a oportunidade que a criança tem de conhecer o mundo com mais facilidade. Se você não estimula a criança, ela vai ter que se descobrir tudo sozinha. E com o estímulo, ela tem mais oportunidades, ela tem mais facilidades. E muitas vezes isso às vezes pega, né? Porque as pessoas falam assim, mas meu filho não precisa disso. Quando a criança é só um bebê de risco, né? Que a gente quer orientar, mas não precisa. Eu falo assim, olha, mas é uma oportunidade que ele está tendo. É bom para ele o estímulo. E a gente vê que as crianças estimuladas, ela acaba amadurecendo num processo mais suave, melhor, talvez. Na verdade, a estimulação precoce ela é boa para todas as crianças, né? Sim, Mas eu falo como mãe, experiência em casa, né? Não tem jeito, eu sou terapeuta ocupacional, então assim, no brincar é um outro olhar, no processo das aventuras ali dentro da casa, das experiências, dos achados, das descobertas que a gente faz junto com os filhos, é muito o que a gente dá de atenção. Então, quando você trouxe, né, nesse início, a relação, essa presença dos pais, essa maior exposição familiar, essa maior atenção, mas também é essa questão do direcionamento, né? É meio que quando a gente falou da orientação, eu fiquei pensando muito na figura do barqueiro ali, dando a direção, dando guia, e quem vai remar, quem vai fazer, quem está, né, no remo mesmo, é quem está na lida do dia a dia. Eu lembro que quando a gente trabalhava junto lá na PAI, uma coisa que a gente fazia muito, e que eu fiz ao longo, né, da minha vida com as famílias, é uma preocupação muito intensa em orientar, em construir junto, sempre foi. e construir junto um conhecimento, né, a respeito do que fazer com o bebê de risco, com, né, cada criança que chegava, que se apresentava ali para a gente poder trabalhar, e isso eu levei para a vida, aprendi muito com você. Então, esse grande potencial da orientação, do aprender junto, e dessa troca, né? Eu Eu acho que sempre isso fiz é isso. um alerta até para todos os profissionais assim que estão começando. Eu que já passei um pouco, já fiz uma curva, né? O que acontece é o seguinte: a família tem que se apropriar desse saber. O filho é Uhum, dela e vai ser dela para sempre. E não é o terapeuta que vai fazer um milagre, resolver a situação. Ela tem que saber o que ela está fazendo, o porquê ela está fazendo e como ela pode fazer aquilo, não de um modo terapêutico, porque ela não deve ser a terapeuta do filho, uhum. o terapeuta do filho. Ela deve ser o estimulador mesmo, a mãe, o papel é do cuidador ali. Mas ele tem que saber o porquê. Por que eu boto esse menino de bruços e não sentado? Por que eu permito que quando de bruços ele chora? Por que eu tenho que ficar distraindo ele para ele não chorar e eu não boto logo ele na posição que ele acha mais confortável? Por quê? E se ela sabe o porquê, se ela se apropria desse conhecimento do porquê fazer, ela vai fazer com mais tranquilidade no coração e a criança acaba aceitando melhor as propostas. Ela vai achando outras alternativas. No chão não tá bom, eu vou botar no colo de bruços, eu vou botar um rolinho. E aí a gente vai construindo juntas as alternativas, as soluções para que ela consiga alcançar o objetivo que é proporcionar o maior estímulo do filho. Você Isso se fala. mesmo. É uma troca também, mãe
família, né? E criança. Essa troca é profissional, família e criança. É como se fosse um triângulo ali de relações que vai se estabelecendo e guiando esse processo. Não Mônica, tem no como. início da live, eu não te apresentei de propósito. Eu esperei um pouco mais de gente entrar. E agora eu vou te Ah, pedir para você se apresentar. A gente introduziu o tema, né? E eu gostaria que você se apresentasse para todo mundo que está chegando aí. bom, eu sou Mônica, Mônica de Andrade. Meu sobrenome é quase Mônica da Pai. Eu, eu trabalho, sou fisioterapeuta há muitos anos, assim, desde 1984. Não precisa falar, não, esquece. Pois é. Mas durante esse tempo todo, 25 anos foram dentro da Pai Vitória e tem 28 anos trabalhando exclusivamente com a criança, né, com a neuropediatria. Não fiz todos os cursos que eu gostaria de ter feito, mas eu considero o meu aprendizado, eu tive bastante mesmo mestres, sabe, na vida. Sejam eles médicos, colegas de trabalho, outros profissionais de outras áreas que eu acho super importante, a oportunidade de trabalhar com a equipe, de conhecer e trabalhar junto com o fonoaudiólogo, com o terapeuta ocupacional, com o psicólogo, que são paixões, assim, o assistente social, cada um tem o seu olhar, né? Eu tive uma grande colega pediatra que me ensinou muito também, geneticista, então toda essa equipe que eu tive a oportunidade de trabalhar me ensinaram tanto ou mais do que uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Eu me sinto detentora de um conhecimento que não tem no livro, sabe? Não que eu saiba mais do que qualquer outra pessoa, não, mas é porque eu aprendi muito, eu tive muitas oportunidades de aprendizado nessa vida, assim. E Mas todo foi mundo assim, entrando aqui na live. E foi essa na generosidade sua, Mônica, essa humildade, assim, eu só posso agradecer, porque quando eu cheguei lá em Vitória, você me recebeu, não só na PAI, mas, né, na sua vida profissional, me ensinou tanto, compartilhou tanto, eu sinto muita saudade, muito mesmo, e fazer essa live aqui não é uma rasgação de seda, é realmente, para mim, um privilégio. Obrigada por aceitar. Ai, eu que agradeço. De todos os queridos da PAI entrando aí, gente, muita saudade de todos. A Eu doutora tenho que Terezinha, que voltar. eu acabei de falar, me ensinou tanta coisa que eu Sim, como a aprendi com gente ela. aprendeu. Então vamos voltar para o tema. Vamos Bom, voltar apresentadíssima Mônica da PAI, de Vitória. Em que momento a estimulação precoce deve ser iniciada? Gente, pode participar aí. Todo mundo dando opinião, fazendo pergunta. pois é, essa história do momento, assim, existe até um trabalho de estimulação na UTI e tal, então, assim, muito precocemente, às vezes, começa esse trabalho. Vamos Uhum, tirar toda a questão da UTI, né? Porque aí é um outro trabalho, depende também bastante da condição de saúde da criança. Fora do hospital, a criança recebeu alta, tá tudo bem, o pediatra liberou, eu sempre espero a liberação do médico, porque eu acho que é muito importante. A criança, às vezes, precisa ganhar peso, a gente não pode causar muito estresse, tem que ter todo um equilíbrio, porque às vezes a família, na ansiedade de querer começar, a gente pode estar também não fazendo a coisa direitinho. Então, eu sempre trabalho junto com a orientação do médico, do pediatra que é o responsável, que vai falar assim, olha, agora está na hora, agora pode. Se eu achar, se eu fui chamada antes da hora, uhum, de toda forma, eu vou lá. Eu vou uhum. conhecer a criança, eu vou ver o que eu posso ajudar, em que eu posso orientar, porque às vezes a família está tão ansiosa que a gente precisa daquele momento, daquela conversa, da orientação. Porque, assim, principalmente na criança que os pais já sabiam que ia nascer com alguma deficiência ou com alguma dificuldade. Quando os pais já estão preparados para receber. Ô, Mônica, falhou. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão ouvindo a Mônica? Ela falhou. Vamos esperar para ver se volta. Tá me ouvindo? Não, falhou. Espera só um pouquinho, Mônica. Eu te sugiro, se você estiver me ouvindo, transfere para o 4G de uma vez, sai do Wi-Fi, porque quando começa a falhar assim, a gente costuma pôr no 4G e vai bem a live. Se você estiver me ouvindo. Acho que ela me ouviu e fez. Dá um feedback para mim se vocês estão me ouvindo, gente. Ótimo, estão me ouvindo. A Mônica provavelmente vai mudar para o 4G agora, e aí vai ficar, ó,
100% para a gente continuar a live. É muita experiência essa mulher. Aline, você está falando aí, Aline Batista, né? Mônica, você adora. Mônica, é assim, Mônica lá em Vitória, todo mundo quer Mônica. Todo mundo fica na fila de espera esperando Mônica. Tem que ter Mônica. Tá Aí, me Mônica, ouvindo? voltou bem, voltou. Continua de onde você Ai, parou. Vai lá. que bom que você já tem até a solução. Já, muitas lives já. Gente, vocês estão ouvindo a Mônica bem? Estão ouvindo? Acho que Sim? sim. Então vai lá, pode continuar, Mônica. Ah, não. O Giovanni falou que só tá ouvindo você. E vocês não estão ouvindo a Mônica? Me dá o feedback se a Mônica voltou, porque eu tô te ouvindo super bem agora, Mônica. Vamos ver. Fala aí pra ver se eu te escuto bem. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Vamos continuar, porque eu tô te ouvindo, provavelmente. Então, Agora estão te ouvindo, já deram feedback. Sim, estão te ouvindo. aí tal. Ah. Então, agora eu me perdi o que eu tava falando. Não, você tava falando que você vai lá, O você momento de conhece a começar. criança. Então, o momento de começar é o momento que a criança tá bem. Tá todo estável, tá bem. E a gente tem que considerar também, quando a criança tá esperando, que a mãe tá esperando, a família já tá esperando, ela tem uma ansiedade. Eu já fui chamada para atender a criança antes da neném nascer, na barriga. A mãe estava grávida, mas ela precisava muito me conhecer, porque ela queria que fosse eu. Mas ela precisava muito me conhecer, ela precisava muito conversar. E eu fui lá 2 vezes antes da neném nascer e foi super bacana. A gente pôde tirar todas as dúvidas, tudo, assim, meio que desembrulhar, sabe? Desembrulhar um pacote, dizer, olha, espera, vão com calma. Aí eu olhei o quarto da neném, a gente conversou sobre outros tantos temas e foi muito bom para ela porque ela se sentiu mais segura. E tá tudo E acolhida, bem. né? Acolhida. Eu acho que esse acolhimento é bacana, né? Esse acolhimento faz parte do atendimento também, quando a família demanda. Não estou dizendo que esse é o momento, não, mas é quando a família demanda. Mas também eu já fui chamada para atender crianças naquele momento em que ainda não estava adaptado, se amamentando, a amamentação estava ruim, a criança estava com os horários de sono muito ruim. Então, assim, às vezes você quer começar no primeiro mês da criança, mas o primeiro mês é um mês de muita adaptação dela e da mãe, da família, do espaço. Então, tem que escolher o momento em que a criança está pronta e a família também. Sim, e às vezes isso realmente demora e cria muita angústia na família, né? Porque às vezes tem aquele, dependendo, né, da situação que a criança nasce, tem a questão das cirurgias, né? Tem a questão do refluxo, podem existir outros fatores aí que precisam ser privilegiados pela saúde e o bem-estar da criança naquele momento, né, Mônica? As cardiopatias, na criança de extremo baixo peso, tem tantas coisas que precisam ser alinhadas antes de você começar um trabalho melhor, mas dá para trabalhar dentro de uma margem de segurança, né? Sim. Então vamos para a próxima pergunta. Preparei algumas perguntinhas, às vezes vocês também podem fazer as perguntas de vocês. O que mudou nos últimos anos? Como as famílias da era digital têm chegado, né, para esse serviço? Quais são as demandas mais comuns atualmente? O que você tem visto assim, de mudança, de pegar lá atrás, início da história até hoje? O que você tem observado? Sem dúvida nenhuma, as famílias são mais informadas, né? Elas leem mais, elas têm mais acesso, é muito mais fácil. Antigamente, uma família que queria saber um pouco mais do seu filho, ela perguntava ao médico, ou ela procurava um livro, muito raramente ela tinha acesso a um livro de medicina, a um livro que explicasse realmente qual era a questão do filho dela. Então ela tinha que confiar no que o médico dizia, no que o terapeuta dizia, e ela não tinha tanta opção de informação. Essa era agora, ela vai no Google, ela procura, ela segue mães que têm filhos iguais, ela tem muito acesso à informação. Como tudo na vida, tem um lado bom, que ela está mais informada, ela pode argumentar melhor com a gente, ela pode fazer a opção dela pela linha terapêutica, pela opção terapêutica que ela quer fazer. Mas tem um lado ruim, porque a mãe fica sabendo que tem 10 linhas de tratamento e ela quer seguir as 10 para ver se chega no resultado melhor. E aí, como não dá certo, né? Assim, não estou dizendo que tem que escolher uma linha e só, mas é porque não dá para fazer tanta coisa com uma criança, porque a criança vira alvo de terapia 24 horas.
e ela precisa ser criança. Ela é, antes de mais nada, um bebê, uma criança. E fica muito difícil a gente... Ele vai andar, ele vai andar, ele vai falar, ele vai correr, ele vai pular. É muito difícil para a criança dar conta de toda essa demanda de ansiedade da família nesse momento. O que eu costumo dizer para ela é o seguinte: você quer emagrecer, então você tem que escolher uma atividade física ou duas atividades físicas. Você não pode fazer todas as atividades físicas disponíveis, porque você não vai dar conta. Você entra no crossfit, no balé, no jump, não sei das contas, você vai se estressar e você vai perder em vez de ganhar. Né? Você vai perder qualidade de vida, você vai perder energia e nem sempre vai ter o efeito que você quer. E é isso mesmo, assim, no contexto hospitalar, né? A gente passa por isso também, que geralmente é o momento da notícia, né? A minha experiência dos últimos anos, e ali no momento da notícia, a família, a primeira coisa que faz é ir para o celular mesmo, e vai nos grupos, vai nas redes, vai procurar informação, e ali já começa a criar grandes expectativas, né? Grandes dificuldades até para compreender essas orientações iniciais. Então, realmente traz, né, esse engajamento, mas também traz esse empoderamento por um lado, mas também muita angústia às vezes. Eu percebo que tem essa situação também. Então, a gente está ouvindo o chiado. Você tem fone de ouvido, Mônica? Porque às vezes quando coloca o fone de ouvido, esse tipo de interferência, né, na ligação melhora. Para mim, ela pega. Tá. Vamos para a próxima pergunta, então. Na sua experiência clínica, em quais síndromes ou alterações de desenvolvimento infantil a espasticidade ou a hipotonia são mais frequentes lá na estimulação precoce? Aparecem mais? Eu acho que hoje aparece muito prematuro, né? A criança prematura, ela pode ter tanto uma quanto outra, né? Tanto a espasticidade quanto a hipotonia, dependendo do tipo de lesão que pode acontecer. Agora, o que eu acho mais? Assim, a síndrome de Down aparece muito, né? A gente vê a paralisia cerebral ainda bastante, muito mais do que a gente gostaria, mas ainda tem bastante. Eu acho que tem essas variáveis, assim. Hoje até a criança com autismo, algumas também têm essas alterações de tônus, né? Tem umas alterações sensoriais que podem estar aí misturadas. Uhum. Então, continua sendo paralisia cerebral, síndrome de Down, né? Algumas crianças com autismo e os prematuros, a extrema prematuridade, né? E esses prematuros, eles costumam vir encaminhados realmente do serviço, né? Que eles, aí em Vitória, vocês ainda estão funcionando com o PAD, lá na PAI? Ainda tem PAD, o programa Saudades do PAD, Gisele falou. Que vai encaminhar, né? E várias maternidades têm esse follow-up do bebê de risco ou encaminham para programas associados, né? Que são programas próximos. Então vamos dividir. Então, primeiro a gente faz algumas perguntas sobre criança hipotônica e depois a gente passa para as crianças espásticas, para não ficar confusa a live, né? Vamos lá? Então vamos lá, começando com as crianças hipotônicas, né? Quais são os principais pontos de atenção a realizar a estimulação precoce de uma criança hipotônica? Então chegou um bebê hipotônico, o que tem que começar a olhar? Qual que é o princípio aí para você? Primeiro, para qualquer bebê, eu avalio assim, quais são as capacidades dele, se ele está enxergando, ouvindo, essas janelas de entrada de estímulo, né? Como é que é a capacidade dele de perceber, né? Como é que tá isso, né? Todas as sensações, ele está ouvindo, está enxergando, está tendo algum problema sensorial junto com a TO, né? Que a gente, lá na PAI, em especial, a gente não trabalhava nunca sozinho. Né? Hoje também eu não trabalho sozinha, eu vejo o meu lado, mas eu tenho esse olhar também pelo lado do outro. A criança hipotônica, a gente tem que estar muito atenta na postura, né? No controle postural dela, porque vai ser a primeira grande dificuldade dela de controlar a cabeça, de controlar o tronco, e pode ser até que ela não consiga evoluir com esse controle. Tem crianças com paralisia cerebral e uma hipotonia mais grave que ela não vai conseguir
controlar essa cabeça. O que a gente precisa é não deixar que a falta de controle de tônus, de controle postural, permita que essa criança não tenha as oportunidades de experimentar, de pegar, de ver, de olhar. Então, a gente procura uma postura, mesmo que bem apoiado, uma postura que permita que ela tenha acesso aos estímulos, ou uma postura que facilite que ela faça o alcance. Então, eu acho que na criança hipotônica é muito importante que a gente dê estabilidade das articulações proximais, dê estabilidade para que ela consiga ter dicas de controle de cabeça e de tronco. O primeiro grande trabalho é de cabeça, né? O controle de cabeça é o nosso primeiro grande objetivo, que ela tenha pelo menos o controle de cabeça, porque ele ajuda muito tanto na alimentação, na respiração, ele é muito importante. E aí depois a gente vai trabalhando, rolar, essas outras habilidades, né? A criança que rola, ela é uma criança que dorme melhor, né? Porque ela já sabe mudar a postura e fazer os endireitamentos noturnos. Então, são aspectos que a gente fica de olho e tenta trabalhar o mais precoce possível mesmo. E a gente já, assim, aprendeu que quanto mais cedo você trabalha o controle cervical, mais chances a gente tem de conseguir esse controle e de estabilidade de tronco também. E a questão sensorial que você começou falando, super importante, né? As entradas sensoriais para o aprendizado. Então, a estimulação sensorial junto aí não pode deixar de ser. E a questão da coordenação olho-mão, né? Trazendo a linha média, a criança vê a mãozinha, sustentar. Então, assim, a gente acaba usando bastante acessórios, né, nessa fase. Né? Então, as almofadas de calça jeans, né, para posicionamento. O que acontece? Eu passei a minha vida trabalhando com dois universos bem distintos de famílias, né? Famílias que podem comprar acessórios bacanas, cadeirinhas e almofadas legais, e famílias que não podiam, né? Então, você trabalhou comigo e você sabe, se a gente fez bebê conforto de pneu, a gente fez posicionador de calça jeans, que não foi uma coisa que eu inventei, claro que não, tá posto. Quando eu estudei, em 1900, isso já existia. Então, assim, tentar buscar, dentro dos recursos, dentro daquela realidade, adaptar o canto da parede, como eu gosto de uma quina para botar o menino encostado ali, então, usar o que tem dentro da realidade para posicionar e dar ela estabilidade para ela poder olhar, né, olhar o brinquedo, botar o brinquedo na altura do olho, né, a facilitar, nem que eu tenha que apoiar o braço para o alcance ficar mais fácil e tentar fazer com que a criança tenha interesse por isso, porque se ela ela olha, ela deseja, mas se ela não consegue, ela vai perder esse interesse. E hoje em dia é uma coisa que essa coisa de a gente acabou perdendo muito, porque como tem a distração com o vídeo, e a criança não precisa fazer nada, a criança só precisa ficar ali quietinha, olhando. Então, a criança ganha porque ela tem acesso ao estímulo, mas ela não consegue explorar esse potencial motor mais com tanta facilidade, porque ela está ali se distraindo sem ter que fazer nada. Ela está passiva, né? Ela está passiva. Dá esse conflito, sabe? Às vezes eu acho que a gente tem que dosar um pouco o estímulo audiovisual e ficar no estímulo do brinquedo. Nem tão ao céu, nem tão ao mar, né? Tem que ter o equilíbrio. E uma coisa que eu lembrei aqui também é quando a gente está conversando com essas famílias, né, do bebê hipotônico, não só para ele, mas para todas as crianças, ele tem que se divertir. Ele tem que se divertir, ele tem que desejar e ele tem que conseguir. Ele tem que obter sucesso. Doses ali diárias de novidades que ele vai alcançando e tendo sucesso. E é muito legal porque quando, né, a gente está falando dessas crianças, desses bebês, na estimulação precoce, a família, na verdade, é que vai aprender e fazer isso na rotina. A gente vai dar as estratégias, as dicas, vai fazer na hora da terapia, mas a continuidade tem que acontecer, né? Que é essa continuidade que vai trazer o grande aprendizado. Pode falar.
Eu tenho muito afeto por essa questão das famílias, sabe? Assim, eu acho que a família é muito importante. Ela é sublime, assim, porque a gente vê tanta evolução baseada no empenho da mãe, da família, que nenhum terapeuta do mundo conseguiria aquilo. É, eu vou ler algumas coisas aqui, algumas participações. Vou começar de baixo para cima, que é mais fácil, tá, gente? A Rose tá entrando aqui. Até arrepiei, Rose, na hora que eu te vi entrando. Que saudade. Ela falou aqui que Mônica e Lani, amo vocês para sempre. Obrigada pelo que fizeram pela minha Ana. E o que a Ana fez pela gente? E você? Gente, Ana Quanto aprendizado quando a gente fala de família, como não aprender com a Rose o sentido da família, né? Não E é? como aprender esse respeito que você falou lá no início que a gente tem que ter, né? Não pode entrar de qualquer forma, tem que sentir esse momento, essa família. Muito bacana. Obrigado, Rose. Saudades e amor eterno também do lado de cá, viu? Fico até Obrigada. emocionada. Coisa linda, Mônica, Jaja Vidal. Giseli, é um olhar global que os profissionais top têm. E Mônica, totalmente top. Nós nos derretemos, não tem jeito. Terezinha, saudade, doutora Terezinha Sarquista aqui também. Em alguns momentos dá a sensação que o filho sumiu se surgiu um diagnóstico. É a questão, né, do filho desejado e o filho real, tão discutido, né? Pois é, por isso que eu falei, a Terezinha, eu aprendi tanto com ela, assim, foi o meu primeiro olhar sobre essa história do momento da notícia, foi com ela, e isso é realmente um olhar global, né? O olhar de equipe que a gente tem que ter, o olhar de família, eu acho muito importante. Como eu aprendi com vocês. A Nivânia, a estimulação precoce vai fazer toda a diferença no prognóstico da criança. Como tem sido na sua prática, Mônica, a questão do prognóstico? Eu tenho muita coisa assim que eu lembro assim de prognóstico. Eu acho até que assim a gente evita agora até pensar em prognóstico. A gente evitava antes de falar. Agora a gente evita em pensar no prognóstico, porque as coisas vão mudando muito, né? Eu fui muito surpreendida, graças a Deus, na minha vida. E eu acho que é porque eu não acredito muito no ruim, eu acredito no bom. E aí você vai lutando, né? Tem vários exemplos de prognóstico, assim, crianças que não tinham prognóstico de marcha terem acabarem andando, crianças que não tinham, assim, crianças bem, bem graves que conseguiram evoluir para uma condição mais tranquila, de mais conforto, porque muitas vezes o que a gente pode desejar para essa criança é que a vida dela seja confortável, que a vida dela seja digna, né, justa. Tem a qualidade, né? Tem uma qualidade, assim, de vida um pouco, porque se for difícil até respirar, né, a gente já viu, antigamente eu via muito crianças com espasticidade tão, tão grave que o respirar era difícil. Então, agora a gente vê que evoluiu muito isso, sabe? O tratamento, as terapias até medicamentosas, o botox, outras coisas que têm sido feitas. Eu já tive pacientes na espasticidade que eu acho que é muito angustiante, eu tenho bastante angústia com espasticidade, pacientes que fizeram risotomia dorsal seletiva com sucesso, sabe? Tem um que eu estou treinando marcha agora, tá muito bacana. Então, assim, tem coisas bacanas que acontecem que surpreendem. Eu acredito sempre no positivo, no bom. Eu também sou uma otimista inveterada e eu vi muita coisa na estimulação precoce, muita coisa que foi difícil de acreditar, né? Aquela criança hemiplégica que chegava às vezes, olha gente, não é uma regra, tá? Tô falando às vezes até de exceções, mas que chegava e a gente começava ali a estimular no primeiro ano de vida e quando chegava com 2 anos de idade, assim, era até difícil pra gente ver a sequela porque de tão bem que tava, né? Então, vivemos muita coisa. Tive há pouco tempo não, uns 5 anos atrás, na PAI, um menino com diagnóstico de cegueira que enxergou, assim, não foi por causa da estimulação, claro que não, assim, o diagnóstico evoluiu. Mas assim, a criança evoluiu e ela foi acreditado nela, entendeu? E ele era um menino muito hipotônico, ele acabou andando, sabe? Assim, são coisas que surpreendem. Marcam muito, né? E marcam muito. A gente lembra de cada um. Às vezes as pessoas me falam, você lembra de... Lembro, claro que lembro. Como que eu vou esquecer? Fez parte de quem eu sou hoje, né? Da minha vida.
Temos o que escuta, mas... A Aline está falando que essa demanda continua depois de muito tempo de reabilitação, após a alta, percebemos muito isso no NAS. Ela está falando da questão das mães quererem fazer terapias diversas, aquilo que você falou lá no início, né, da questão das redes sociais e da informação. Então, li algumas aqui. Vamos para a próxima pergunta. E aí a gente falou um pouquinho, mas como trabalhar as expectativas dos pais? Mais alguma coisa assim a complementar, que você falou já um pouco aí? Eu trabalho, assim, isso aí é pessoal meu, eu trabalho estabelecendo metas, né? Então, assim, eu falo assim, olha, agora a próxima coisa que a gente pode desejar é isso. Então, a gente vai tentar conseguir isso. Porque não adianta eu querer que o menino ande se ele não senta, né? Então, assim, eu preciso... Agora, e além disso, né, além de trabalhar dando aos pais metas e prazos, e a gente vai tentando, e se não conseguiu chegar naquele prazo, conseguir alcançar aquela meta, a gente já vai preparando a família para não esperar aquilo daquela forma, vamos tentar uma outra alternativa. Ao mesmo tempo que eu penso assim, que eu trabalho com metas, eu trabalho com o futuro na minha cabeça. Né? E tento fazer os pais verem qual vai ser o futuro. Principalmente na criança que tem um prognóstico mais reservado. Eu trabalho com elas assim, há pouco tempo, eu comentei até com você, eu atendi uma criança com diagnóstico de uma síndrome muito grave, muito rara. Mas não tinha um prognóstico de piora, ele tinha um prognóstico de manter, sabe? O quadro motor dele era uma ataxia. E ele ficava mal sentado, mal posturado, assim, e aí eu falei para a mãe assim, olha, ele está crescendo, ele já vai fazer 7 anos, é muito difícil cuidar de um adulto que não fica em pé. A gente precisa treinar ele em pé, nem que seja em pé com apoio, ele precisa ficar em pé um pouco, ele precisa... E eu sei que em 2 anos eu estava treinando marcha no andador com esse menino. Tudo bem, um andador bom, né? Tipo pacer, desses que dá bastante apoio. Mas um andador, e a gente treinava embaixo do prédio, andava na garagem, quer dizer, e dentro de casa também, dava a mãe a possibilidade de ver aquele filho exercitando, caminhando, e dele ter desejo de andar. Ele já me via e queria ir para o andador, ele já fazia sinal assim de querer andar com o andador. Ele já associou. E isso eu acho muito bacana, porque eu tirei aquele menino do chão, de frente da televisão, 24 horas. 24 horas não, mas o dia inteiro. Né? E isso bacana. Tem que ter a motivação, o desafio, a meta, né? Mesmo que ela seja aparentemente desse tamanhozinho, mas pode ser um salto muito grande, porque é ali, dia a dia, construindo alguma coisa. Na nossa vida é assim, né? Na estimulação precoce também é. Na criança mais velha, mesmo que não seja na estimulação precoce, saindo um pouquinho, né? A gente tem que ter esse olhar, né? Qual é a dificuldade da família? Em que está te incomodando? Qual é a hora mais difícil do dia? É o banho? Mesmo que eu, como fisioterapeuta, não seja uma terapeuta ocupacional, é o banho, mas é o banho porque o que eu puder fazer para ajudar essa família a ter uma ideia de melhorar. Então vamos conversar com a TO, vamos ver o cara que vai fazer a adaptação, vamos olhar o banheiro, vamos junto, né? A gente está junto, é um time, essa coisa assim de que eu não faço isso, você não faz aquilo, a gente está trabalhando junto, porque às vezes a ideia vai surgir da soma do nosso pensamento. E isso é muito legal quando você fala, porque assim, veio várias coisas aqui na minha cabeça. Quantas vezes você me chamou e falou assim, Lani, eu preciso de uma TO. Como se você precisasse, não o paciente. Lani, eu preciso de uma TO. Vem comigo, me levar para lá dentro da casa do paciente e a gente ia trabalhar junto, né? Quantas vezes você fez isso comigo, Mônica? Você falando é suspeita, porque você é a física mais TO que eu conheço. Ai. Sabe muito, dona Mônica. Quais estratégias podem ser utilizadas com babás na escola, outros cuidadores que não são os pais, né? Para eles se tornarem aliados, né? Eu sempre vi babá, cuidador, professor como aliado mesmo, assim. E a gente precisa dar a eles subsídios de conhecimento, porque, ora, eu não posso exigir que uma babá saiba, né,
tenha o mesmo, saiba não, mas que tenha o mesmo olhar que eu tenho da criança. Eu tenho um olhar que vê o futuro, que vê onde pode deformar. A babá, ela olha a criança, assim, eu não quero que ele chore, eu não quero que ele se machuque, eu quero dar conforto. Babá quer dar conforto, quer dar aconchego. Então, na teoria, assim, em geral, ela quer botar o menino no carrinho, ela quer botar o menino no bebê conforto, bem seguro. Ela quer botar o menino, até vai querer botar o menino no chão depois que a gente mostrar para ela qual é a importância do chão. Ela até vai suportar um pouquinho do chorinho dele para insistir ele fazer uma coisa que é difícil, porque a criança, ela nem sempre topa todos os desafios que a gente propõe. Diante da dificuldade, ela vai chorar. E aí a gente tem que enganar, né? Tem que usar das estratégias para motivá-la a vencer o desafio, né? Tudo precisa ter motivo para ação mesmo. Não tem como. O humano só desenvolve com motivação, com funcionalidade. E aí o trabalho tem que ser assim, de convencimento. Muitas vezes uma avó, eu tive que convencer, né? Olha, ele está chorando agora. Hoje eu ouvi isso de um pai. Você está chorando agora, meu filho, mas no futuro você vai me agradecer. E isso, assim, é reflexo de soma de tanto a gente falar essas coisas. Olha, a gente tem que ouvir ele chorar hoje, porque amanhã a gente vai chorar junto e não vai ter mais nada o que fazer. A gente precisa trabalhar, estimular. E a criança, quando ela, de tanto ela ficar de bruços, por exemplo, que é um grande desafio, de tanto ela ficar de bruços, porque na terapia, na vida, no dia a dia, ela acaba acostumando e ela acaba gostando da postura. Ela acaba se acomodando àquele esforço que ela tem que fazer para controlar a postura. E isso é importante para ela. Uma coisa que a gente fazia muito, eu lembro que eu aprendi muito com você, é de deixar tarefa para casa. Chama lá a avó, a babá, fala, olha, essa semana eu preciso muito da sua ajuda. Você vai fazer isso, isso e isso. Mas eu não quero que a mãe faça, eu quero que você faça. Porque eu já percebi que com você ele faz diferente. E aí cada um tem um ponto forte, tem aquela brincadeira que a criança identifica com um e com o outro. Então, vou dar um exemplo, né? Eu lembro que meus filhos bebês, assim, tinha brincadeiras que eram minhas, tinham brincadeiras que eram da babá e tinha brincadeiras que eram do papai. E eles reconheciam esse papel de cada um, com cada pessoa. E eles, assim, já tinham essa expectativa. Então, a gente tentava selecionar esse tipo de tarefa também, né? Então, convidar essa parceria, né? Dá pra gente algumas dicas, assim, de coisas com crianças hipotônicas, assim, que você costuma fazer? Olha, eu acho que a criança hipotônica, ela brinca muito bem de serra-serra, de cavalinho. É importante para ela esse brincar de cavalinho, de botar no joelho. Você vai arranjar um jeito de segurar, né? Eu costumo demonstrar, dar o exemplo para a pessoa ver. Ó, segura aqui, não deu certo, segura assim, vamos fazer assim. O balanço é importante, o balanço na rede. Eu gosto muito da rede. Tanto para o hipotônico quanto para o espástico, eu acho que dá para trabalhar bastante os estímulos vestibulares, associado ao estímulo tátil, né? Você bota um pouco de textura lá na rede para a criança se perceber. A criança hipotônica, ela tem uma dificuldade de se perceber no espaço, ela às vezes é insegura e ela precisa de um toque mais firme, mais contido. Então, eu sempre oriento essas brincadeiras de cavalinho, de pula-pula, do pula-pula no colo, do pula-pula abraçado, para dar uma contida também. O brincar de rolar, né? Vira, vai para um lado, vai para o outro. A gente às vezes usa uma manta da própria criança para enrolar ela. Também, mais uma vez, dando a ela a sensação de contida, né? Aquela coisa, e dá o estímulo tátil junto com o estímulo vestibular. Não é integração sensorial, é só uma estimulação mais legal, né? E assim, brincar com a bola, eu acho que a bola é um bom brinquedo para todo tipo de criança. Gosto muito de fazer atividades na bola, rolar a criança na bola, rolar a bola em cima da criança. São as coisas que eu faço muito e acho que
qualquer um consegue fazer, né? Eu ensino para a família, ensino para babá, ensino, e eu acho que isso às vezes dá uma regulada boa no tônus postural da criança. Em relação à marcha, né? Que as famílias, a primeira coisa que eles perguntam, quando vai andar? Quando vai andar? Quando que vai andar? É. Depois eu vou perguntar quando vai falar. É. Em que momento o treino da marcha deve ser iniciado? Como esse processo aí? Isso é uma coisa super importante, principalmente no hipotônico. Também, tanto no hipotônico quanto no espástico, a gente tem que se preocupar muito com o desenvolvimento do encaixe do fêmur com o acetábulo, né? É um encaixe, o acetábulo, quando a criança nasce, ela não tem a forma ainda certinha, ela é mais lisinha, não está encaixada. É só com a descarga de peso que a gente vai fazer a inclinação da cabeça do fêmur e vai fazer esse encaixe melhor no acetábulo. Falando de uma forma muito simplória. Então, assim, a gente precisa colocar a criança de pé. Primeiro, eu tento fazer a criança sentar, sabe? Assim, eu tento fazer ela ter um controle postural, um controle da postura sentada. Mas se até os 10 meses ela não senta, aí a gente vai ter o recurso do parapódio, a gente vai ter que buscar um outro recurso, nem que seja uma tábua que a gente vai amarrar o menino, mas ele vai ficar em pé para fazer a descarga de peso e formar o encaixe do quadril, porque é muito importante. Aquilo que eu falei, o adulto que fica em pé, quando você está cuidando de um adulto que fica em pé um pouquinho, é mais fácil do que aquele adulto que você não consegue botar o pé no chão. E isso tem que começar muito cedo. As chances da gente conseguir uma boa articulação, uma boa estrutura óssea é cedo, é trabalhando desde cedo. É de pequeno que torce pepino, né? Vou pular uma última pergunta polêmica aqui, já vou passar para as crianças com espasticidade, porque o nosso tempo está andando, tem mais 15 minutos. Ai, meu Deus. É assim, live é assim. Então vamos lá. Quais são os principais pontos de atenção na estimulação precoce com a criança com espasticidade? Quase as mesmas perguntas, pouca variação, mas eu acho que a espasticidade, a gente fica muito atenta com o conforto da criança também, mas com a deformidade. A espasticidade a criança espástica, que é aquela criança mais rígida, é a criança que deforma mais facilmente. Então, eu me preocupo muito com a deformidade, principalmente com a deformidade de quadril. Uma luxação de quadril é muito difícil de se reestruturar, é muito difícil de funcionar, né? Uma articulação, um quadril desarticulado com tônus. Porque quando ele é luxado sem tônus é diferente, mas ele luxado com tônus é muito complicado, ele é dolorido e aí a gente tem que trabalhar para isso não acontecer. Eu queria chamar a atenção isso. Muitas famílias chegam pra gente e falam assim, mas o médico falou que não dói, né? E a gente vê pela criança a reação dela, né? No momento do atendimento, que dói sim. E é toda uma base para o sitting, né? Para você posicionar ele no equipamento, enfim, para poder fazer a coordenação das mãos. O quadril e a coluna desestruturado, você perde muitas possibilidades. Muitas possibilidades. É lógico que tem algumas patologias que tem assimetria, por exemplo, numa quadriplegia, que a assimetria do tônus do tronco já nasce, né, muito difícil. É muito difícil você evoluir com essa criança sem escoliose, sem uma escoliose, às vezes, até importante. Esse negócio de lutar com a escoliose é uma luta mesmo, é uma coisa diária ali, de posicionamento. Às vezes você acabou de alinhar o menino, ele já desalinhou, e é muito difícil a família entender que o menino tem que ficar contido, que tem que ficar com cinto, que precisa ficar contido. Eu via muito na PAI, assim, as famílias menos esclarecidas, a primeira coisa que elas faziam era tirar o apoio dos pés, porque o menino empurrava o apoio dos pés, porque machucava os pés dele. Em vez dela amarrar o pé do menino, ela não queria amarrar, ela achava que estava prejudicando amarrar ou conter a criança. O que eu aprendi com a espasticidade é que a contenção ela faz bem, ela tranquiliza e ela favorece a funcionalidade. Então, quando você posiciona bem a criança, ela consegue, enfim, fazer aquilo que ela tanto deseja. A criança espástica é uma criança que me angustia,
porque eu sempre falo que eles são prisioneiros do próprio corpo. Normalmente são crianças com boa capacidade cognitiva, crianças que têm interesse pelo brincar, que querem fazer as coisas, mas que não conseguem. Elas fazem toda a força do mundo e sai tudo errado e sai até o contrário do que ela quer. Então, assim, a criança espástica é uma criança que tem dor, que tem a rigidez do corpo. Fadiga física, às vezes, fadiga a gente física, a gente viaja vê. viaja até de avião confortável, vamos dizer. Você viaja Uhum. de avião, depois de 8 horas de um voo e tal, tá tudo doído. Imagina uma criança que passa aquele tempo todo, ela não relaxa nem dormindo. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que a criança espástica precisa de muita mobilidade, ela precisa de muita atenção para a prevenção da deformidade e ela precisa de muito acessório para postura, muito Sim. posicionamento. A diretriz hoje é que a partir de 6 meses de idade é importante entrar, né, com esse rol de opções para o posicionamento adequado, a adequação postural, e até mesmo nos casos que vão ter prognóstico de marcha, isso favorece, né? Então, um tutor, você vai esperar o pé virar todo, fazer um monte de cirurgia, isso vai atrasar demais o processo. Então, quanto mais precoce, melhor. A questão dos equipamentos para sustentação do peso, encaixe do quadril que você falou, a questão da cadeira de rodas ou do equipamento que vai realmente fazer uma adequação postural e prevenir aí uma luxação de quadril, uma progressão rápida de uma escoliose, enfim, deformidades estruturais que vão ser realmente um problema para aquisição de habilidades, né? E para o desenvolvimento cognitivo, inclusive. E depois fica impossível para ela, porque ela vai precisar fazer uma cirurgia para alinhar um pé para poder ficar em pé. Ela vai tem que fazer às vezes uma cirurgia dolorosa, uma cirurgia que não vai ter o resultado esperado, porque ela deixou deformar uma coisa que podia ser prevenido. O que entristece é isso, sim, e entristece também porque a gente precisa convencer a família a fazer esse investimento, muitas vezes. Muitas vezes a família não tem condições, a gente cria algumas estratégias de adaptação, coisas assim, tipo, eu tive a oportunidade, eu ganhava as hortas e eu dava hortas usada. E às vezes a mãe falava assim, mas isso não tem que ser sob medida, não tem que fazer um molde. Eu falei assim, gente, tem, mas olha só, entre essa, é um posicionador neutro, um tornozelo a 90 graus. Se ele não usar esse, ele vai usar nenhum. E se ele usar nenhum, ele vai ficar pior. Então vamos lá. E aí eu tive um grande parceiro, que é o Jocleito, Lembro demais. Ele acabava fazendo as adaptações de graça, assim, sem cobrar. Ele sempre foi muito parceiro. Quando precisava cobrar, cobrava uma coisa razoável, que a família podia pagar. E aí, assim, é o que possibilita, né? Na verdade, a gente tem que estar sempre tentando criar possibilidades. Sim. E não enxergar as impossibilidades. E tentar fazer com que essa criança evolua de alguma forma. É tão Sim. bom ver eles sorrirem, eles brincando, eles explorando algum potencial. Eu acho e a gente vibra quando isso acontece, né? E as estratégias que os cuidadores não parentais na rotina podem fazer, né? O mesmo que a gente falou, da babada, tia, sugestões aí de brincadeira. Eu acho que na elasticidade é até mais importante, porque o espástico ele sai da postura em 2 segundos, assim, você acabou de alinhar, ele desalinha, você acabou de fazer, ele desalinha. O espástico precisa de um olhar atento, vigilante mesmo, sobre o alinhamento postural de cabeça, de tronco, né? O que eles podem fazer? Eu sempre oriento, por isso que eu falo que eu gosto muito da rede, porque a rede eu acho que relaxa e alinha a criança e trabalha um pouco essa questão, né? Eu sempre procuro fazer com que elas façam a abdução da criança, então posicionem legal com a perna aberta, para a gente solo, né? O quadril, muito chão, o posicionamento de bruços com apoio embaixo do braço, porque se botar a criança de bruços, se ela não tem condições de vencer a gravidade ali, com toda aquela espasticidade, também não vai facilitar a vida dela, mas posicionar adequadamente.
e brincar junto, porque às vezes é só uma mãozinha que ele precisa, sabe? É só um apoio no cotovelo, é uma abertura melhor do ombro, é botar deitado de lado, porque o deitado de lado facilita com que os olhos vejam o que as mãos estão fazendo. Então, eu ensino muito essas questões, assim, qual a melhor posição para ele brincar? Né? E eu não sei se eu fiz com você, mas eu fiz muito com a Fernanda, que é outra TO que ficou no seu lugar, né? A gente fazia um cardápio de atividades. Eu mostrava para ela uma postura e ela dizia o que fazer naquela postura. Então, principalmente na criança espástica, aquela questão a importância do uso do parapódio, né? A importância de ficar em pé também, e aí eu falei assim, ó, bota em pé, depois você pode dar um bolo de chocolate, você vai botar em pé, você vai ler um livro, você vai botar em pé, a gente fez junto, fez do Lucas, né? Agora eu tô lembrando. Então, assim, eu vou dizer qual é a posição, você me diz o que ele vai fazer nessa posição, porque ele tem que ter um... Eu ia falar que a gente fazia isso o tempo todo, só que a gente não tinha dado o nome, adorei o nome. Ó, chegou uma pergunta aqui, vamos lá nessa pergunta. É a Fernanda Souza Camargo Moreira. Tem uma filha de 2 anos e 6 meses, aninhos, com PC. Gostaria de saber se a órtese de relaxamento muscular ajudaria na espasticidade das mãozinhas. Fala aí primeiro que depois eu complemento. Para relaxar a mão, a gente não adianta só relaxar a mão em si, tá? Eu gosto de relaxar todo o pescoço, o ombro, solto o cotovelo, procuro uma postura melhor para ela brincar, porque também ficar de órtese o tempo inteiro não ajuda, né? A órtese tem que ter o horário direitinho para usar, porque se ela ficar de órtese, ela não vai usar a mão. Então, na hora de usar a mão, a gente tem que liberar essa mão, pelo menos é o que eu vejo aqui que funciona, né? E fazer bastante alongamento, né? Dar bastante alongada nessa mão, mobilizar toda hora que puder, tá lá mexendo. Isso aí é legal de ensinar para babá, para qualquer um que cuida de estar mexendo nessa mão para que ela relaxe um pouco a mão. Agora, a órtese, eu acho que ela é importante para não entrar em deformidade. Então, tem que dosar o tanto do uso. Mas a Lani é quem fala de teórico, fala de mão, né? Todo mundo fala de tudo aqui. O uso terapêutico da órtese, né? Ele tem que estar inserido, é isso que a Mônica tentou falar, ele tem que estar inserido dentro de um processo terapêutico, de uma proposta terapêutica, de metas, né? E a órtese, dependendo do caso, eu não conheço sua filha, né? Lógico que ela pode ser aplicada sim para o relaxamento muscular, ela tem que estar dentro aí desse cardápio, né, da rotina, então assim, vai ter hora para usar, vai ter hora para tirar, então tentar identificar junto do terapeuta ocupacional quais são esses horários que você vai fazer o uso da órtese, né, em que contexto, então criar um contexto para que a criança, para que ela tenha uma boa aceitação. E realmente, o uso da órtese nas crianças que têm muito desvio de punho, né, adução forte de polegar, é importante para prevenir a deformidade e não perder essa oportunidade aí do uso das mãos. Então é bom passar por uma avaliação com um profissional e esse profissional poder orientar o uso dessa órtese, prescrever o melhor equipamento, né, então se vai ser um equipamento que vai pegar punho, qual que vai ser o equipamento em si, e a possibilidade de uso. Então, se tiver alguma dúvida, também pode chamar a gente aqui na Lumen que a gente conversa sobre isso melhor. Mas é importante que o TO que está acompanhando, ou o profissional que está acompanhando, o fisioterapeuta, ele participe disso para que ele possa trazer isso para o processo terapêutico, né, para o projeto de terapia da criança junto com a família. Mônica, nosso tempo está acabando. Vamos ter que despedir, não tem tanta coisa legal. Pergunta aqui da Ana Paula se tem uma cadeirinha de postura mais acessível para criança de 1 ano com opistótono. Eu não sei se tem para comprar uma cadeirinha mais acessível, mas tem, se você não tiver condições de comprar uma cadeirinha pronta, aquelas cadeirinhas em V, eu acho que são as cadeirinhas indicadas. Dependendo da idade da criança, né? Oi? Um ano. Dependendo da idade da criança, a gente ainda não consegue introduzir uma cadeira de rodas, que o correto seria uma cadeira de rodas mesmo para poder ter força para quebrar esse padrão.
Mas existem sim outras estratégias que a gente pode estar conversando. Se quiser, depois pode procurar a gente na Lume, que a gente também orienta. 22 segundos, muito obrigada. Tchau, A Flávia gente. Kiabá entrando aqui, entrou, amor eterno também, Flávia. Muita saudade de vocês. Muito obrigada, adorei a live. Beijo. Mônica, temos que fazer outra, vai ter que ter visto. Com muita coisa para perguntar ainda. Tá bom. Um beijo, gente. Obrigada.